recebam todos a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Ageu, capítulo de número 1. Localize o texto aí, coloca aqui, por favor. Ageu, capítulo 1. Eu quero aqui expressar a minha profunda e eterna gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de uma vez mais poder estar servindo a sua noiva, servindo a minha família, minha casa espiritual. Agradecer também ao pastor Marcelo Bruno, nosso pastor presidente, pastora Juliana Brunner, pastor Mário Brunner, também a todos os pastores aqui presentes, que por certo têm me acolhido, me abraçado com muito amor, com muito carinho. A todos os membros eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus e levantar um altar de gratidão ao Eterno. É por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar a serviço do reino de Deus e servir a sua noiva por intermédio de uma porção da palavra de Deus. Está aqui comigo meu filho, fica de pé por favor, Júnior, que eu chamo ele Diamante Negro, meu Diamante Negro, meu Deus. Júnior é uma benção, jogador de futebol, e eu tenho profetizado e declarado que o Senhor vai levar ele por essas nações para cumprir um propósito através do futebol. Você concorda com isso? Diz amém, por favor. Pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Quantos acharam o texto? Está aqui no telão. Vamos juntos ler uma porção da palavra de Deus. Nós vamos ler numa leitura responsiva. Vou ler o verso 1, a igreja 2 e assim sucessivamente. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Qual é o nome dele? Ageu. Qual é o nome do profeta? Ageu. Só as irmãs, qual é o nome do profeta? Ageu. Só os homens, qual era o nome do profeta? Ageu. Toda a igreja, qual era o nome do profeta? Ageu. Por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: 2, a igreja. 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ok, desculpa. Considerai os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre
o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Ao 24º dia do 6º mês, no segundo ano do rei Dário, na igreja. Não, pode passar, o próximo. Pode passar. A igreja. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, e diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Você consegue ler só um pouquinho mais alto o próximo verso? Vamos lá? Todos? Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. 7, bem alto a igreja. Uau! Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. 9, toda a igreja em alto bom som. Vamos lá para encerrar? 1, 2, 3. Amém? Você pode dar um glória bem forte aí pela sua palavra? Queridos, eu estou nesse mês de abril, debaixo de um propósito de jejum e oração. Esse mês, particularmente para mim, é o mês do Efatá, é um mês que todos os dias nós temos orado, intercedido e entregando a Deus esse propósito nos montes, dentro do meu quarto, sempre debaixo desse mês profético. Pastor Marlon nos mandou mensagem para que pudéssemos estar compartilhando uma palavra ao coração da igreja.
e eu, em oração no monte, pedindo a Deus uma palavra para que pudéssemos compartilhar e servir com uma palavra do coração de Deus ao coração da sua noiva, o Senhor acendeu esse texto, esse livro do profeta menor, a saber, do profeta Ageu, e eu estou com essa palavra queimando no meu coração. Tentei mudar por algumas vezes, mas eu quero ser aqui debaixo de uma dependência do Espírito Santo de Deus. Eu queria pedir aos intercessores da igreja que intercedam por mim, que eu quero compartilhar aquilo que o Eterno confiou no meu coração para a edificação da sua noiva, e eu creio que o Senhor vai nos dar graça para trazer algumas respostas a alguns conflitos de alguns que adentraram por essas portas. Esse texto retrata para nós o final de um ciclo pós o exílio babilônico, onde de fato durou 70 anos esse povo eleito, separado, escolhido de boas obras, esse que foi levado cativo para a Babilônia e ali ficou debaixo do jugo de Nabucodonosor por durante 70 anos. Esse povo viu o templo construído, edificado por Salomão, ser saqueado, ser de fato destruído, e viu também Nabucodonosor levar os utensílios da casa do Senhor. Esse povo agora está numa terra longínqua, numa terra estranha. Esse povo agora está num lugar onde eles não gostariam de estar, estão vivendo o que não gostariam de estar vivendo, estão se submetendo a um jugo, de fato, saber o jugo de Nabucodonosor. E a palavra liberada pelos profetas, a saber, Jeremias, é que esse período certamente duraria 70 anos. E aí, de fato, Deus, por sua bondade e misericórdia, Ele vai cumprir com a sua palavra. Ele levanta Ciro, que vai de fato editar um decreto para que esse povo escolhido de Deus viesse regressar para a sua terra, para a sua pátria, para que eles pudessem então assim reconstruir, reedificar, levantar outra vez a casa do Senhor. E Ciro então, ele baixa esse decreto, esse edito, para que de fato eles também levassem os utensílios da casa de Deus, para que eles viessem então de fato reconstruir a casa de Deus. O Senhor fez uma aliança com esse povo. O Senhor liberou uma palavra sobre esse povo. Eles estavam na mão de Nabucodonosor, eles estavam numa terra estranha, estrangeira, eles estavam dentro de um cativeiro, eles perderam o controle de tudo aquilo que eles haviam construído, estabelecido, mas ainda assim Deus estava no controle de todas as coisas. Diz a Bíblia que ao regressarem para a sua pátria, eles vão viver um tempo de cumprimento de promessa, um tempo de celebração. Eles voltam para a sua terra natal, eles voltam de fato para Judá, e ali quando eles chegam debaixo de muita gratidão, debaixo de uma determinação divina. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali, eles chegam comprometidos, eles chegam debaixo da palavra de Deus, animados para reedificar, para reconstruir o templo. E a Bíblia vai dizer que eles vão encontrar na sua terra, depois que eles foram de fato levados para o exílio babilônico, eles vão encontrar ali os samaritanos que, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, de fato eles foram povoando aquela terra. E diz a Bíblia que de fato diz a história que eles vão encontrar essa oposição, essa resistência. De fato os samaritanos, eles oferecem ajuda, mas na verdade com uma segunda intenção. De fato os judeus não aceitam a ajuda do samaritano, e por conta disso os samaritanos eles vão se levantar, eles vão então começar a mandar cartas, para o rei, a fim de tentar prejudicar ou embargar
a obra, a missão pela qual o Senhor havia confiado. Eles até conseguem reedificar algumas colunas, eles conseguem colocar as sapatas, eles levantam o alicerce, eles começam muito bem a reedificar. Quando vem a oposição, quando vem a crise financeira, esse povo de fato, eles começam a desanimar, eles começam a perder o foco pelo qual o Senhor havia de fato tirado eles da Babilônia, para que eles pudessem ali então cumprir a missão e o propósito de reconstruir e edificar a casa do Senhor. E quando isso acontece, eles então deixam a obra, ou eles deixam de reedificar, eles deixam de fazer a obra, que é erguer a casa do Senhor, e eles, por sua vez, eles por 17 anos, eles começam a construir para si casas confortáveis. Eles começam a viver por 17 anos segundo os seus próprios caminhos. Eu vejo que não há problema nenhum em nós construirmos patrimônios, ter um bom carro, ter uma boa casa. Não há problema nenhum nisso. A questão é que de fato esse povo de fato esqueceu a aliança que havia sido estabelecido com eles ainda quando estavam no cativeiro babilônico. Eles começam a viver segundo as suas necessidades. E aí eles deixam de fato a obra do Senhor, a casa do Senhor, a missão que Deus havia confiado a eles de lados, e eles passam a priorizar as suas próprias necessidades. Eles passam a priorizar os seus projetos. E a Bíblia vai dizer que, de fato, eles trabalhavam muito. Pensa num povo guerreiro, pensa num povo que trabalhava. Eles semeavam muito na época, dependendo muito da agricultura, eles semeavam muito e eles esperavam colher muito, mas eles colhiam pouco. Eles comiam, mas de fato não conseguia saciar a sua fome. Eles bebiam e também não saciava a sua sede. Eles se vestiam, mas também não se aquecia. A Bíblia diz que eles trabalhavam e recebiam os seus salários. Tudo que eles recebiam era dentro de um saco, ou do sactel, ou de um saco furado. Eles não conseguiam, de fato, ver o resultado. Eles não conseguiam produzir, porque de fato eles esperavam muitos e eles recebiam de fato pouco. A Bíblia vai dizer que de fato esse povo começa por 17 anos a viver segundo o seu coração, segundo o que eles estabeleceram para si. Eles esqueceram a promessa, eles esqueceram de fato de reedificar e de fazer aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. E diz a Bíblia que nesse período então Deus decide chamar a atenção desse povo, e Deus levanta o profeta Ageu. Há uma particularidade aqui, que dentre tantos que Deus poderia levantar, Deus levanta Ageu. Ageu, ele já tinha 70 anos de idade. Você percebe que já não era mais um garoto, já não era mais um jovem, era um homem maduro, era um homem experimentado, era certamente um remanescente. Deus levanta ele com um ofício profético, como uma voz profética, um profeta que estava alinhado diante de uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise de fato, onde esse povo que havia estabelecido um tempo para que eles pudessem viver segundo o desejo dos vossos corações. Pense um povo que havia experimentado do favor do altar, da fidelidade de Deus. Eles foram se apostatando, eles foram deixando aquilo que de fato era prioridade e começaram a priorizar outras coisas. Eles deixaram de priorizar a obra, o reino, o chamado que Deus havia estabelecido para eles. E aí Deus decide então, que me chama a atenção, por intermédio do ministério do profeta Ageu, ele decide chamar a atenção. Pastor Marlon, esse povo aqui não está pecando,
esse povo aqui não cometeu, como outrora, o pecado da idolatria. E Deus decidiu entregar esse mesmo povo separado na mão de Nabucodonosor. Não é sobre isso. O pecado aqui não é porque eles estão adorando a outros deuses. É porque, de fato, eles deixaram aquilo que era prioridade. Deixaram de fazer a obra de Deus. E aí as demandas só aumentavam. Quanto mais coisas eles tinham para fazer, mais coisa aparecia. Quanto mais projeto eles tinham, mais projetos apareciam. E o tempo desse povo foi se consumindo com os seus afazeres. E eles diziam: ainda não é chegado o tempo de reedificar a casa. Ainda não é chegado o tempo de eu, de fato, me comprometer, de me envolver com essa obra. E eles ficam por 16 a 17 anos dando desculpa, protelando e dizendo que ainda não é chegado o tempo. Não é chegado o tempo porque eu estou muito atarefado na faculdade. Não é chegado o tempo porque eu estou muito atarefado nas demandas da minha empresa. Não é chegado o tempo porque eu estou muito atarefado com as demandas que eu de fato tenho como empreendedor, como dona de casa, com os meus filhos, com os meus afazeres. Ainda não é. Passa-se 1 ano, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos e o argumento era o mesmo. Eles estavam o tempo todo protelando aquilo que de fato Deus havia estabelecido para que eles viessem a fazer e realizar. Eles talvez poderiam também estar terceirizando. Deixa que outro vai fazer, já que se um não quer, o outro, Deus vai levantar outro para fazer. Mas eu aprendi que aquilo que Deus confiou a nós não vamos conseguir terceirizar para ninguém. Deus havia escolhido esse povo, e esse povo estava o tempo todo dando desculpa, dizendo: ainda não é chegado ao tempo, ainda não é chegado ao tempo. E Deus, por intermédio do ministério do profeta Ageu, me chama muito a atenção aqui a forma generosa, a forma com que Deus decide então chamar a atenção desse povo escolhido. A Bíblia diz que há uma expressão aqui no verso 1, que por intermédio do ministério do profeta Ageu, há uma expressão: assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Você pode repetir bem forte essa expressão comigo? Diga: considerai os vossos caminhos. Vamos lá, 1, 2, 3. Considerai os vossos caminhos. A mensagem que Deus está liberando para esse povo, presta atenção, é justamente essa: considerai os vossos caminhos. É Deus dizendo assim: reconfigura a rota, reveja algumas prioridades, reveja de fato o que de fato você precisa dar prioridade àquilo que de fato é prioridade. Reconfigura a sua rota, reveja aí, considere algumas coisas que de fato você precisa considerar, você precisa priorizar. E essa expressão vem por algumas vezes sendo mencionada nesse capítulo de número 1, considerai os vossos caminhos. E aí de fato esse povo estava ouvindo, mas de fato não estava correspondendo o chamado de Deus por intermédio do ministério do profeta Ageu. E aí Deus decide então, já que não corresponde por intermédio de uma voz profética, Deus vai decidir mexer em algumas coisas. A Bíblia vai dizer que Deus decide reter os céus. Deus faz o quê? Retém os céus. Ele retém o orvalho. E aí, de fato, Deus começa a mexer na produtividade desse povo. Já que vocês não querem reconsiderar os vossos caminhos por intermédio do mensageiro do Senhor, da mensagem profética, eu vou reter os céus. Você vai esperar muito, você vai trabalhar, você vai semear muito, esperar muito, mas você vai colher o pouco. Você já viu que tem pessoas que acabam se frustrando, criando expectativa, planeja daqui, faz dali, tem o potencial, tem tudo para romper, tem tudo para dar certo. Aí você fala: por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não alavancam na minha vida, na minha profissão, no meu ministério? Você precisa entender com esse texto aqui
que existem coisas que não é sobre o diabo, não é a mão do diabo, não é a pata do diabo, não é pecado. Existem coisas que de fato nós precisamos reconsiderar os nossos caminhos. Não é sobre pecado, é sobre de fato Deus nos alinhar aquilo que de fato Ele tem como prioridade para a nossa vida. Aí tem alguém aqui que está debaixo de promessa. Tem alguém aqui que tem um potencial extraordinário. Tem alguém aqui que de fato tem tudo para viver, de fato algo extraordinário, mas não está vivendo porque deixou aquilo que era prioridade de lado. Aí Deus decidiu reter algumas coisas. Existem algumas coisas que quem reteve não foi o diabo. Existe sim um texto em Daniel que diz que o príncipe da Pérsia, ele reteve aquilo que era de direito de Daniel. Sim, está escrito na palavra, mas quando Deus quer, Ele retém algumas coisas, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é vingativo, é porque Ele quer alinhar a gente, Ele quer reconfigurar a nossa rota. Olha para alguém que está do teu lado, não sei se vai dar para dar glória a Deus aqui, mas olha para alguém que está do teu lado e fala assim: o Senhor está nos chamando para um tempo de alinhamento. Você pode dizer isso para alguém que está do teu lado? O Senhor está nos chamando para um tempo de alinhamento. Não é, eu gosto de um texto, Jó capítulo de número 29, verso 2, o homem mais rico de todo o Oriente vai nos dar uma lição preciosa aqui. Olha o que diz o texto. Jó diz, tem como colocar aqui? Jó 29, verso de número 2, coloca aqui o texto por gentileza. Jó vai dizer uma coisa poderosa. Ele disse: quem me dera ser como fui nos meses passados. Olha que coisa preciosa Jó está dizendo. Jó está nos ensinando. Ele tem a oportunidade de falar com Deus, o homem mais rico de todo o Oriente. Ele perdeu tudo. Olha o que diz aí: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. Pensa um empreendedor, um empresário, um homem bem sucedido, um homem que era íntegro, que era reto, que era temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que oferecia sacrifício pela vida dos seus filhos, ainda antes deles cometerem qualquer transgressões, um homem que Deus dá testemunho no céu. Ele perde tudo, e depois que ele perde tudo, ele está sendo acusado, seu corpo tomado de chagas. Olha o que diz, olha o que diz o verso de número 12, capítulo 29. Ele poderia dizer: Senhor, quem me dera ter as riquezas que eu tive nos meses passados. Não, ele está ensinando para nós que melhor do que ter é ser. Ele está dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, porque ter é transitório, dinheiro é moeda de troca. Hoje você tem, amanhã você não tem. Carro hoje você tem, amanhã você não tem. O que Deus está dizendo para nós aqui, que é melhor você ser do que você ter. Já está dizendo: eu preciso voltar a ser aquilo que eu fui em meses, não em momentos, não em dias. Eu preciso voltar a ser aquilo que eu fui em meses passados. E é isso que Deus está clamando para esse povo por intermédio do ministério do profeta Ageu. Ele está dizendo: reconsiderai os vossos caminhos. Deus está dizendo para alguém: é fato que você tem crescido, que você tem prosperado, mas isso não te faz. Isso aí é um momento que Deus tem estabelecido, o seu favor é sua bênção, mas Deus está dizendo: mais do que você prosperar, mais do que você crescer, é você voltar a ser aquilo que você era em outra hora na minha presença. Segura na mão de alguém que está do teu lado e fala assim: ele está com saudade de mim, está com saudade de você, ele está com saudade de nós. Tem gente que tem conquista, que tem medalha, mas é igual Naamã, do lado de fora você conquista, você tem diploma, você tem vitória, mas dentro você tem suas fragilidades, as suas debilidades. Mas Deus está dizendo: você não vai ser só do lado de fora, eu quero que você volte a ser também do lado de dentro. Aleluia. Alguém pode levantar a mão para dar um glória bem forte para Deus? Ele está dizendo: considerai os vossos caminhos. Ele está dizendo: eu vou reter o orvalho, eu vou reter o fruto, eu vou reter algumas coisas. O texto diz, deixa eu caminhar para a gente já concluir aqui esse linha de pensamento. O texto diz que
que até que esse povo decidiu ouvir a mensagem por intermédio, de fato, do ministério do profeta Ageu. Você precisa entender que eles estavam tanto quanto desanimados. E aí veio a palavra a Zorobabel, filho de Salatiel, veio a palavra a Josué, o sumo sacerdote, que receberam a incumbência de estar ali governando, liderando, de estar ali de fato conduzindo o povo. Mas os líderes estavam desanimados, os líderes estavam abatidos. Aí ele se apresenta no meio do povo e ele pergunta: quem dentre vós viu a glória dessa primeira casa? Assim diz o Senhor, essa não será nada comparada à glória da segunda casa que está por vir. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Segure na mão dessa pessoa aí, só pega na mão dele, na mão dela, se ele ou ela tiver a cara da riqueza. Vê se tem alguém com a cara da riqueza aí. Segure na mão, saculeja ele, fala: meu irmão, fala para essa pessoa: meu irmão, o que você perdeu, o que você já viveu, não se compara com aquilo que ainda está por vir na tua vida. É Deus dizendo para alguém: os teus olhos viu algo grande, mas o que eu vou fazer ainda é muito maior do que aquilo. Bate na mão de 3 pessoas, diga: Deus tem mais para você, guerreiro. Deus disse para Jó, depois que ele perdeu tudo, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Deus disse para Jó: Jó, por causa da tua lealdade, da tua integridade, da tua fidelidade, eu tenho uma palavra para você. E qual é a palavra? O teu último estágio será maior do que o do primeiro. Você vai crescer de sobremaneira. Eu queria que você incentivasse esse irmão que está do teu lado. Fala para essa pessoa: reage, guerreiro. Fala para essa pessoa: reage, guerreira. Sacode essa poeira, sacode essa cabeça, levanta essa cabeça. Maior é aquele que está contigo. Existe uma palavra sobre a minha vida, existe uma palavra, e a palavra é a palavra da aliança que ele fez lá atrás. Alguém está debaixo de uma palavra aqui, gente? Tem alguém debaixo? A palavra te credencia, a palavra te habilita, a palavra abre porta, a palavra te prospera, a palavra te sustenta, a palavra te preserva. Alguém recebe essa palavra aqui? Levanta a mão. Esse povo ouviu e temeu. Aqui está uma chave que a gente fala outro dia. Eles ouviram e temeram. Pastor Júlio, quando eles temeram, diz a Bíblia que eles subiram ao monte e começaram a cortar madeira. Como fazer isso? Eles ficaram presos à glória do passado. Ele disse: a rainha de Sabá mandou ouro, mandou tanta coisa. O templo de Salomão, eles estavam presos a uma glória do passado. Tem gente que está preso a algo que se foi. Ele está dizendo para alguém: ainda há pouco, dentro de pouco tempo eu farei outra vez. Eu vou fazer uma coisa nova. Tem alguém comigo aqui nessa palavra, gente? Essa palavra não está no Google, essa palavra desceu lá no Monte Cardoso Fonte para a vida de alguém aqui nessa noite. Amanda Rebra Subnas. Alguém que está preso ao que você perdeu, ao que se foi, preso emocionalmente. Se Paulo tivesse hoje aqui, pastor Júlio, ele ia pregar e ia dizer para alguém aqui: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as que estão adiante. Você sabe por que tem gente que não prossegue? Porque está preso na glória da primeira casa. Eu
oposição, vê alguém tentando embargar a obra que Deus havia estabelecido para eles fazerem, junto com o chamado, junto com a promessa, junto com a palavra. Nós temos que ter uma coisa chamada unção de resistência para suportar. Afronta, levante. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: há uma promessa. Diga com ânimo, por favor, diga uma palavra. E quem prometeu é fiel para cumprir. Agora encoraje esse irmão aí, encoraje esse irmão. Fala assim, fala para essa pessoa, diga: ainda diante do processo. Fala, você precisa entender uma verdade, que diante dessa grande obra que Deus nos confiou para fazer e realizar, vai ter oposição, vai ter crise, vai ter levante. Tem gente, pastor Júlio, meu mestre, tem gente que na primeira cara feia para. Tem promessa, está debaixo de uma palavra. Alguém olhou torto, alguém fez alguma coisa, alguém já quer desistir. Sabe o que Deus está dizendo? Você não está pronto, você não tem estrutura para aguentar as pancadas burdoadas. Esse povo entendeu, a palavra veio, está escrito, pastor Marlon, estou encerrando, meu irmão. Pastor Júlio, está escrito uma expressão assim: e Deus ressuscitou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué ressuscitou, porque eles estavam apáticos, eles estavam desanimados, eles estavam cabisbaixos, eles estavam protelando, eles estavam olhando para o que perdeu, para o que se foi, para o que passou. Aí Deus me trouxe aqui por sua bondade e graça, com uma palavra rema para alguém, para dizer: eu vou ressuscitar o meu espírito outra vez. Tem alguém que está dizendo: nunca mais tu vai cantar, nunca mais tu vai pregar, nunca mais tu vai profetizar, nunca mais você vai fazer. O Espírito de Deus me trouxe aqui. Quem te chamou, quem te escolheu não errou, quando Ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário pela tua vida. Olha para alguém que está do teu lado, saculeja a mão dele. Eu sei que tem gente que não gosta, mas faz isso, saculeja a mão desse irmão. Fala: chegou um tempo de renovo para a tua vida. Chegou o tempo de Deus te erguer outra vez. Chegou o tempo de Deus te levantar outra vez. A mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida para te erguer, para te levantar. Eu não sei o que aconteceu no seu processo, mas Deus está falando: eu ainda conto contigo. Você está ferido, mas você não está morto. Você está ferida, mas você não está morto. Eu estou contando contigo para essa grande. Quando o povo teme, ele sobe o monte. Quando ele sobe o monte, ele corta a madeira. Alguém falou: você está brincando. E eu encerro aqui de fato. Você está brincando. Cortar madeira, e o Senhor está dizendo que a glória desse último templo vai ser maior do que a da primeira? Está brincando. Olha para alguém que está do teu lado e fala: tem coisas que a gente não pode ficar preso na lógica. Deus vai fazer algo muito grande. Deus está dizendo: a glória dessa última casa vai ser muito maior do que a da primeira. Alguém crê? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, a sua palavra foi ministrada, e eu creio que ela não voltará vazia sem antes produzir em nós o propósito pelo qual ela foi liberada. Que o teu Espírito venha falar melhor em cada coração. Que o seu Espírito possa erguer, renovar, levantar. Tem gente aqui que parou. Tem gente aqui que deixou de priorizar aquilo que era prioridade. O Senhor me trouxe aqui para dizer: eu ainda conto contigo. É tempo de você voltar. Quando você voltar a fazer aquilo que eu te chamei para fazer, os céus que estavam retidos, eu vou abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cabeça.
Vou liberar algo novo. Minha prata, meu ouro, essa crise não é nada perto daquilo que eu tenho reservado para ti. Feche os seus olhos.